Bom dia, povo de Deus. Bom dia igreja. Sejam bem-vindos nesta manhã, nossa live devocional. Vamos nos achegando. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos nesta manhã. Estamos online, ao vivo. Glória a Deus, bom dia a todos. Que alegria ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, nos mostra, Senhor, a tua presença, Pai. Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de live devocional, nosso tempo de aprendizado. Estamos na nossa campanha, na nossa jornada da provisão. Hoje é o 9º dia. Glória a Deus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado graça e nós estamos aqui, continuando, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor tem nos dado graça para continuarmos na nossa trajetória, na nossa jornada. Nós precisamos do Senhor para tudo, nós dependemos do Senhor para tudo. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa esperança. Ele é o Deus que nos perdoa os nossos pecados, que nos coroa com a sua bondade. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos salvou, nos limpou, nos coroou com a sua vida, com a vida de Jesus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Aleluia. Que alegria ter você por aqui. Que bênção ter você aqui. Glória a Deus. Manda o link aí nos grupos, manda o link para os irmãos, convide os irmãos para estarem aqui conosco, Chama aí o povo. Vamos assistir a live, vamos receber a direção do Senhor nesse dia, para esse tempo. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Nós queremos começar hoje continuando a aula de ontem, continuando a live de ontem. Nós vamos continuar falando sobre alguns princípios para a libertação financeira. Alguns princípios que Deus nos dá para nós termos uma vida livre, uma vida próspera. E eu creio que o Senhor está falando poderosamente, abençoando as nossas vidas. Amém? 6:07 da manhã. E hoje nós vamos estar aqui continuando o que Deus começou a falar conosco ontem. Para começar, eu vou ler novamente o versículo que li em Mateus, no capítulo 6 e versículo 24. Alguém escreva aí nos comentários Mateus 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O tema da lição de hoje é: mantenha a liderança no padrão de Deus. Essa é a segunda chave da semana, a chave da semana para nós vivermos uma vida de libertação, de liberdade nas finanças. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Mamon aparece aqui no texto bíblico em um contexto de concorrência com Deus. Sim, não se pode servir a dois senhores. Quem seria o Senhor? O Senhor Deus. Deus nosso Pai, o Salvador, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a criação, amém? Esse é o Senhor. Mas aparece um outro Senhor, que não é o Senhor real, mas ele está aqui competindo. Na verdade, Mamon é um principado. Na hierarquia bíblica de anjos e demônios, quando você começa a ler a Bíblia, descobre que há principados, potestades, espíritos, sim, demônios. Mamon é um principado. Alguns teólogos dizem a respeito dos 7 príncipes do inferno. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar a teologia, e na teologia aprendemos que há 7 príncipes no inferno, e um desses é Mamon. Mamon seria um desses príncipes. A atuação de Mamon, ela não é direta. Mamon não pode possuir ou oprimir uma pessoa, mas ele age por intermédio de espíritos. Os espíritos precisam de corpos para espalhar o seu DNA, o seu lixo, a sua cultura, e conduzir o mundo conforme os seus interesses. E em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, aparece um texto pouco usado e pouco falado, lembrando que Provérbios é um mestrado em finanças, amém? Então o texto diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, Adá e Adá. Então a sanguessuga tem 2 filhas, uma chama Adá e a outra chama Adá também. Vocês estão comigo aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Alguém está com sono aí? Acabando de acordar, recebendo essa palavra. Então, esse ensino é um ensino muito profundo. Eu gostaria que você ficasse atento, anotando. Vai anotando aí, sem dormir, sem se distrair. Veja então. A sanguessuga tem 2 filhas, Adá e Adá. A sanguessuga tem o quê? 2 filhas. E o nome delas, o nome das 2 filhas da sanguessuga, uma é Dá e a outra é Dá. E a Bíblia diz que ambas nunca se fartam. Elas nunca dizem basta. Sabe? A sanguessuga é um demônio. E ela tem 2 filhas. E esses demônios, eles são regidos por um principado. A Bíblia diz que esses 3, junto com a 4ª pessoa, nunca dizem basta, nunca dizem chega. Então, Mamon, ele é o principado da sanguessuga. Ele é o príncipe da sanguessuga. Então ele não pode entrar na vida de uma pessoa, né? Porque ele é um principado. Mas ele envia a sanguessuga para a vida de uma pessoa. Ele não pode chegar diretamente à sua vida, então ele envia a sanguessuga. Então, a sanguessuga e as suas filhas representam a miséria e a pobreza. Tanto a pobreza quanto a miséria sempre dizem me dá, me dá, me dá. Miséria e pobreza. As 2 filhas da sanguessuga é miséria e pobreza. Sempre dizem me dá, me dá, me dá. A Bíblia afirma que essas 2 coisas nunca dizem basta. Ou seja, nunca há contentamento. Pode-se dar tudo para elas. Você pode dar tudo, mas nunca será suficiente.
A pobreza, ela é uma mentalidade. Essa mentalidade está sempre reclamando. Me dá, me dá, me dá. Já a miséria não é necessariamente uma condição de pobreza. Miséria não é uma condição de pobreza. Porque há ricos miseráveis. Há ricos que têm dinheiro guardado, mas fazem contas de misérias. Como ele está economizando no papel do coador do café, reciclando para ele não gastar mais os centavos. Eles estão reciclando copo descartável. Eles têm milhões, mas estão reciclando copos descartáveis. Outro dia, conversando com um amigo, ele disse que tem um amigo muito rico, mas que ele vai no McDonald's, ele leva o que ele puder de levar de ketchup, de guardanapo. Ele vai viajar de avião, ele pega as manteigas lá que serve, ele leva tudo. Onde ele vê a oportunidade de pegar ali um centavinho que ele vai economizar, ele está pegando. Então há ricos que têm dinheiro guardado, mas são miseráveis. Então Mamon, ele atua por meio do espírito da sanguessuga, que gruda em alguém para sugar incessantemente. Esse espírito opera pelo mesmo princípio, nunca é suficiente. Esse é o principado de Mamon. Ele opera retirando de pessoas, como vemos em história de pessoas ricas que construíram impérios pela injustiça, sugando trabalhadores, prejudicando os outros para se beneficiar. Esse espírito não faz parte do reino de Deus, porque no reino de Deus você trabalha para beneficiar o outro, às vezes até levando algum prejuízo. No reino de Deus, o Senhor é a sua fonte e Ele te enriquece. No reino das trevas, como não há Deus como supridor, tudo é feito da maneira do inferno, manipulando, roubando, tirando vantagem injusta e desrespeitando os direitos dos outros. Algumas pessoas, mesmo tendo benefícios, preferem explorar e tirar dos outros. Isso é fruto de um espírito de pobreza e de miséria. Essas pessoas que são regidas pelo espírito da sanguessuga, pelo principado de Mamon, na maioria das vezes elas são invejosas, são ingratas, são reclamonas, acham que merece tudo e sempre estão descontentes porque acham que merecia mais. Mamon não quer que você tenha uma vida abundante. Jesus, ao contrário, veio para que você tenha vida e vida em abundância. A pobreza é sinal de má administração. Jesus não quer ninguém pobre. Não, se alguém fala, Deus não quer que eu prospere, isso é uma mentira do diabo. Jesus não quer ninguém pobre. Jesus não quer ninguém na miséria. A pobreza é um sinal de má administração. É algo fora da vontade de Deus. Alguma coisa está fora. E hoje nós estamos aqui para denunciar o espírito de Mamon. Estou aqui sob a autoridade do Espírito Santo para ensinar um princípio que vai destronar Mamon da sua vida, em nome de Jesus. Quero te ensinar 5 princípios. Ontem eu te ensinei um dos princípios. O primeiro princípio foi: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Então você precisa se perguntar: será que Mamon está na minha vida? Será que tem uma sanguessuga na minha casa? O espírito de Dadá, o da miséria e o da pobreza? Será que esse espírito está na minha vida? Será que de alguma forma esse espírito está agindo na raiz da minha família? Então, esses princípios que Deus está trazendo é para nos libertar. E ontem nós falamos sobre a primeira chave, o primeiro princípio foi: guarde o seu coração. Se você não ouviu a live de ontem, eu te aconselho aí nos históricos do Instagram e procurar a live de ontem, do dia 8, e assistir, ouvir, anotar. Amém? Prosperidade e liderança caminham juntos. Então a chave de hoje, a chave para essa manhã: mantenha a liderança no padrão de Deus. Escreva aí: mantenha a liderança no padrão de Deus. Essa é a chave para essa manhã.
Então Samuel, 1 Samuel 16:13, está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Também no Salmo 133, no versículo 2, diz assim: É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão e até a orla das suas vestes. Então, o padrão do céu, o padrão de Deus, é que ele derrama um óleo, ele derrama uma unção. O Senhor libera uma unção sobre as pessoas, e há um princípio, e há uma ordem. Primeiro, ele derrama sobre a cabeça, sim. O óleo, primeiro é derramado sobre a cabeça, depois ele desce pela barba, vai pelas costas e vai descendo até chegar na orla das vestes. Então a unção, ela tem uma hierarquia. Escreva, a unção tem uma hierarquia. A unção, ela tem uma organização. Amém? Escreva isso. A unção tem uma organização. E quando Deus ungiu a Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi e ele passou a reinar. E ele passou a ter uma unção de governo. Então, a Bíblia, ela nos dá linhas, ela nos dá parâmetros, ela nos dá formas de como nós nos movermos dentro de uma organização para que a unção desça. A unção desce sobre lugares ordenados, pessoas ordenadas, pessoas organizadas. E a primeira coisa para você ter uma liderança bíblica, para você ter uma liderança correta, né? Porque a chave de hoje é mantenha a liderança no padrão bíblico. Então a primeira coisa para você manter a liderança no padrão bíblico é que você aprenda a ser bíblico. Diga aí, escreva aí, aprender a ser bíblico. Seja bíblico e não emocionado. Como é que eu vou liderar no padrão de Deus? Como é que eu vou liderar a minha vida? Porque nós falamos aqui muito sobre liderança. Como é que eu vou liderar no padrão bíblico? Então, com a Bíblia, você vai aprender a ser o bom marido. Com a Bíblia, você vai aprender a ser o bom pai, o bom homem. Com a Bíblia, você vai aprender a ser o bom patrão. Com a Bíblia, você vai aprender a ser a mulher sábia, a mulher submissa, a ser o bom filho. Você vai aprender a viver. A Bíblia te ensina a viver da forma correta. Você vai aprender a ser o bom servo na igreja. Vai aprender a ofertar, aprender a ser generoso, aprender a abençoar, ofertar, dizimar de forma bíblica. E o que a Bíblia nos ensina a respeito de semear? Precisamos aprender a semear em boa terra. Aprenda a ser justo, porque o amor não folga com a injustiça. É isso que a Bíblia diz. Se você vai começar a organizar suas finanças, então você precisará começar a lidar com casamento, família, liderança, filhos, planejamento familiar, de forma bíblica. Todos esses temas de forma bíblica, né? E assim, a semear em boa terra, semear de forma bíblica, né? E às vezes a pessoa fala, eu sou bíblico porque eu vi um irmão precisando, uma pessoa estava precisando de uma cesta, e eu levei essa cesta básica na casa dela. Bom, e se ela for a sanguessuga? E se essa pessoa está sendo nessa situação porque essa pessoa está debaixo de um principado de sanguessuga? Aí a minha pergunta é, você foi bíblico ou você foi emocionado? Você é bíblico ou você é emocionado? Tempos atrás, uma pessoa chegou e falou assim, olha pastor, eu não estou dizimando na igreja porque Deus falou comigo para eu dizimar na vida de tal pessoa. E falou lá o nome da pessoa que Deus mandou ela dizimar. Falei assim, olha, se Deus falou isso para você, então ele mentiu na Bíblia.
Ou, ou você está mentindo aqui, ou Deus mentiu na Bíblia. Porque a única autoridade instituída por Deus para administrar dízimos e ofertas são pastores e apóstolos. Nenhuma outra pessoa tem autoridade para administrar dízimos e ofertas. Se você quer ser liberal, seja, dê uma oferta alçada, mas você não tem legitimidade bíblica para definir para onde vai o dízimo. Aliás, o dízimo você dá onde você se alimenta espiritualmente, onde você é cuidado, onde outras pessoas cuidam de você, onde você senta, onde você desfruta, onde você é alimentado, onde você é cuidado. Isso eu não estou dizendo para favorecer o cenáculo. Isso eu não estou dizendo para favorecer a nossa igreja. Isso aqui é para a sua vida. É onde quer que você vá, a igreja que Deus te colocar. Isso é um princípio que você precisa aprender para a vida toda. Né? Então, aí, às vezes, né, as pessoas elas ficam emocionadas com história triste, né? Alguém ali, né, com aquela linguagem crentez, né? Às vezes até entrega uma profetada, entrega uma mensagem, e aí você fica emocionado, vai lá e leva as suas sementes para a sanguessuga comer. As suas sementes para a sanguessuga triturar. Então você pode levar um carreto, você pode levar um celeiro inteiro para a sanguessuga. Nunca vai suprir, porque a sanguessuga sempre vai estar querendo mais e mais, me dá e me dá. Não vai ter bênção que supra uma pessoa que tem um espírito de sanguessuga. Então fique atento para você não entrar em maldição por estar sustentando uma sanguessuga. A questão é ser bíblico e não ser emocionado. A questão é estar dentro do padrão bíblico para tudo na vida. Para lidar com todos os assuntos da sua vida, você precisa ser bíblico. Sabe por quê? No contexto de Atos, as pessoas vendiam o que tinham em comum e traziam aos pés do apóstolo. E os apóstolos dividiam entre os necessitados. E isso é uma proteção para você. Porque quem está numa liderança sabe os bastidores, sabe os discipulados, sabe quem está em tratamento. Quem está na liderança sabe os bastidores e entende quem que realmente necessita, quem realmente está num processo de um tempo difícil e quem realmente está sendo manipulado por um espírito de sanguessuga. Então cuidado, deixe o papel do apóstolo, do pastor, ser feito por ele. Isso não é para controlar você, isso é para proteger. Por isso, muito cuidado. Se Deus falou alguma coisa, ore, converse com alguém. Converse com alguém mais experimentado na fé. Confirme o seu coração com alguém com mais experiência na fé. Isso não é orgulho. Isso é zelo. Eu tenho 45 anos agora, no contexto de fé, sempre criado dentro de um contexto de igreja. Mas tudo que a gente vai fazer, a gente senta, conversa, ouve os mais velhos, né? Eu sento com o pastor Ezequiel e abro meu coração, o que o senhor acha disso, com a pastora Diná, com minha mãe, com outras pessoas que nós temos como referência, que são mais experimentados. Isso me protege dos erros, isso me protege dos orgulhos. Aprenda a se submeter. Aprenda a submeter as suas ideias, os seus insights, as suas vontades aos mais maduros. Isso vai proteger você. Isso vai proteger a sua fé. Amém? Então, escreva aí, eu tenho que ser bíblico e não emocionado. Preciso ser bíblico. Às vezes você quer fazer alguma coisa que você ficou na emoção. Então, e isso acaba levando as suas sementes, você não vai ser recompensado, porque a semente foi colocada no lugar errado. E ao invés de você ajudar a pessoa, você vai atrapalhar o processo dela com Deus.
E eu sempre digo, seja justo, não seja bonzinho. Deus não está chamando você para ser bonzinho. Está chamando para você ser justo. Então, segundo ponto aqui, para você manter a sua liderança no padrão bíblico, você precisa ser justo. Justo. Primeiro é ser justo. Segundo, ser bíblico. Ser bíblico e ser justo. Né? Às vezes você é um funcionário e você está trabalhando, né? E aí você quer ser bonzinho com o patrão, ser bonzinho com todo mundo, e aí dorme no emprego, trabalha igual um doido, e aí o seu filho fica lá em casa sozinho, sua esposa sozinha, todo mundo sofrendo com a sua falta e com a sua ausência. E você quer trabalhar, você quer mostrar emprego, você quer mostrar trabalho lá no seu emprego, você quer mostrar qualidade, você fica lá e tal. Mas aí você está sendo injusto com seu filho, está sendo injusto com o tempo que você deveria dedicar a ele, está sendo injusto com a sua família. Então você precisa ser justo e não bonzinho, né? Aí às vezes para suprir sua falta você vai lá e compra um monte de presente. E aí tudo que você ganhou, tudo que você trabalhou, né, vai embora. Porque você está tentando suprir uma emoção, você está tentando suprir com um presente. Então você está sendo injusto com a sua família, injusto com você. Injusto com a sua saúde. Você precisa descansar, você precisa ter tempo de descanso, tempo de qualidade. Sabe? Para de ser emocionado. Seja justo e seja bíblico. Se você fizer o que a Bíblia manda dentro do padrão da palavra, tá ótimo, tá de bom tamanho. E o terceiro ponto é: não inverta as ordens. Deus vai cobrar de você. A unção da colheita, a unção extraordinária, essa provisão, ela flui a partir de uma mente posicionada para liderar. A unção da provisão vem sobre uma mente que está posicionada para liderar. O Espírito de Deus para a provisão, a bênção do Senhor para a provisão, ele é derramado sobre uma liderança. Onde tem uma pessoa liderando, ali tem um potencial do fluir. Um fluxo da provisão de Deus, um fluxo de avanço, de progresso, é liberado a partir de um líder que lidera dentro dos princípios bíblicos. Então o Senhor não libera o fluxo da bênção onde não há uma liderança definida. Escreva isso. Deus não libera o fluxo da bênção onde não há uma liderança definida. O Senhor não derrama graça para a prosperidade num ambiente onde as lideranças estão usurpadas ou invertidas. Deus não vai derramar favor, Deus não vai fertilizar sementes num lugar onde a liderança não está definida. Se não houver um padrão bíblico de liderança, não espere um mover sobrenatural de provisão. Não espere a provisão de Deus se não tem uma liderança definida. Num ambiente onde a liderança não está no padrão bíblico, não existirá um romper, não existirá uma abastança, não existe um fluxo contínuo de provisão. Então o que é uma liderança usurpada e o que é uma liderança invertida? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quando a mulher, vou começar pela mulher porque dizem que primeiro as mulheres, né? Vamos lá. Quando a mulher castra a liderança do marido, quando a mulher é conivente com a omissão do marido, quando a mulher é obstinada e contorce a situação até que a vontade dela seja feita. Toda mulher sábia trabalha para que o marido lidere. A mulher inteligente, ela vai permitir a liderança do marido para que o fluxo da bênção seja destravado. Ainda que o marido tenha dificuldade de liderar, ela vai encorajar, impulsionar, orar e
ajudar que ele se posicione para que ele lidere. Então toda mulher brilhante vai pedir graça para Deus, para o Espírito Santo, a fim de criar estratégias para amadurecer, corrigir e encorajar o marido para a liderança correta. O Senhor não libera o fluxo da bênção onde a liderança está usurpada. O Senhor não libera o fluxo da bênção onde a liderança não está definida. O Senhor não derrama graça e prosperidade em um ambiente onde lideranças estão usurpadas ou invertidas. Então, se não houver um padrão bíblico de liderança, não espere por provisão, não espere por milagres. Então você está orando pela bênção, está querendo milagre, está dizendo, Deus me ajuda, me manda essa bênção, da provisão, muda a minha vida, mas se não arrumar a liderança da casa, a liderança da empresa, a liderança do seu entorno, Deus não vai mandar uma bênção extraordinária, porque a liderança definida é o princípio bíblico para receber. Então preste muita atenção nisso, escreva isso. Num ambiente onde a liderança não está no padrão bíblico, não existe um romper, não existe abundância, não existe fluxo contínuo de bênçãos extraordinárias. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele pode mandar a provisão de hoje, mas enquanto não arrumar a casa, só vai chegar a medida de hoje. Ele não vai deixar você governar, uma unção que você não se organizou para receber. Deus não vai deixar você governar uma unção que você não se organizou para receber. Bom, então eu vou trazer alguns aspectos dessa liderança usurpada ou invertida. Quando a mulher caça, a liderança do marido, quando a mulher não deixa o marido liderar, quando a mulher toma o lugar do marido na liderança, quando a mulher é conivente com a omissão do marido, porque às vezes é cômodo que o marido não opine, que assim ela faz do jeito dela. Ela já se acostumou a não liderar e ela faz de tudo para que ele continue omisso no seu papel. Quando a mulher é obstinada e distorce a situação até que a vontade dela seja feita. Ela quer aquilo porque quer, então ela dá todos os jeitos, contorce, distorce, espera mais uma hora, mais um dia, mas no final sai do jeito dela. No final sai do jeito que ela quer. Isso aqui é uma liderança usurpada. Então não espere o favor de Deus sobre uma liderança usurpada. O favor de Deus não vai chegar nessa casa. Pela misericórdia pode chegar a provisão do dia, mas nunca uma unção extraordinária. Se a mulher está liderando, é porque existe uma estrutura de mamon. Porque a bênção começa a partir do princípio bíblico. E Deus escolheu assim. Isso não fui eu que escolhi, não sou eu que estou dizendo. Se quiser brigar com alguém, briga com o Senhor, briga com Jesus, briga com Deus, porque a palavra é dele. Eu estou falando o que a Bíblia diz. E Deus decidiu que a autoridade no lar começa a partir do homem. Aí você fala, mas meu pastor, meu marido ele é confuso. Se eu deixar ele liderar, ele não vai dar certo. Meu esposo não tem a mente no lugar, ou ele é omisso. Se eu ficar esperando por ele, as coisas não saem do lugar. Ele vai esquecer de pagar a conta, ele vai esquecer de dar comida pro gato, vão cortar a luz, vão cortar a água. Porque tem, Então, mas a mulher inteligente, ela vai permitir a liderança do marido para que o fluxo da bênção seja destravado. Ainda que o marido tenha essa dificuldade para liderar, que ele seja limitado na liderança, ela vai encorajar ele, vai discipular, vai cobrar, vai ajudar eles, vai que faltam umas vitaminas aí no cérebro para ele ficar mais ágil e tal, Aí vai atrás de um médico, o que está acontecendo, Vai atrás das soluções para que tudo se encaixe dentro do padrão bíblico. A mulher sábia vai trabalhar para que o marido desenvolva a sua liderança. Então, as mulheres precisam se perguntar: será que eu não estou fazendo o papel que ele deveria fazer? Será que eu não estou cuidando de coisas que ele deveria cuidar?
Será que eu não estou tomando decisões quando deveria deixá-lo amadurecer e tomar a decisão correta? Amém? Se ele não está preparado, vamos buscar a ajuda do Espírito Santo e resolver o problema. Porque se você está interessada na bênção, né, não adianta dar um jeitinho brasileiro com Deus. Ou você entra na linha de Deus, ou não vai ter a colheita extraordinária, não vai ter a provisão poderosa que o Senhor tem. Amém? A mulher inteligente, ela trabalha para que o marido lidere, porque ela sabe que ao liderar no padrão de Deus, ela será altamente favorecida. Amém? Então, as mulheres que querem ser altamente favorecidas pelo Senhor, ore pelo seu marido, peça graça, encoraje ele, né? Ajude ele a manifestar a liderança correta. Usurpar é tomar a autoridade. E, por outro lado, tem a autoridade que está invertida, né? Que é quando ele é omisso e quando o marido é omisso. Então vamos falar com os homens agora. Quando o homem se esquiva das suas responsabilidades. Quando o homem é omisso nas suas responsabilidades. Quando o homem deixa a mulher no comando, às vezes até deixa para tudo dar errado, e quando tudo dá errado, ele vai acusar ela. Isso é maligno. Isso é maligno. Então todo homem sábio, ele lidera em favor da família. Todo homem sábio, ele precisa se preparar. E se ele tem dificuldade, se ele tem em uma área, ele não tem a formação necessária, ele precisa entender que Deus pode dar graça. Deus pode te dar graça para você superar essa área que você não tem firmeza, que você não tem aptidão. Deus pode te capacitar. Todo homem que teme ao Senhor precisa estar consciente de seu papel de liderança. Se ele tem dificuldade de cumprir as suas tarefas como líder, como protetor, como provedor, direcionador, busque o Espírito Santo, busque a ajuda de Deus. Ore pedindo ao Senhor que te ajude a liderar a sua casa. Todo homem que quer ter uma vida sobrenatural, cheia de milagres e provisões de Deus, precisa buscar do Senhor para desenvolver a cada dia a sua liderança no nível maior. Então, quando o homem se esquiva das suas responsabilidades, e é o que mais tem, é homem se esquivando das suas responsabilidades, homem omisso nas responsabilidades, porque o diabo quer tirar o homem da casa, ele quer tirar a presença, às vezes ele até está presente de corpo, mas não tem voz ativa, não tem postura, não tem a autoridade e nem se interessa em ter. Então a primeira responsabilidade do homem é ser a pessoa que mais ora na casa. Primeira responsabilidade, escreva aí homem, só os homens. A primeira responsabilidade do homem é ser o que mais ora na casa. Se a pessoa que mais ora na sua casa é sua esposa, já sabe, né? Sua batata assou. Só porque você é homem, você já deveria estar orando mais. Cadê o amém dos homens aí? Deixa eu ver se os homens conseguem dar um amém nessa hora. Imagina só, Deus resolveu, Deus decidiu que seria você a projetar a imagem dele na casa. Deus decidiu que você ia projetar a imagem do Pai na casa. Então só por isso a sua batata já está assada, torrada, e você deveria estar orando. Então todo homem que deixa a mulher no comando, e como eu disse, às vezes ele deixa só para tudo dar errado, para ele ter alguém para acusar, né? Isso aí é maligno. Isso aí é uma desestrutura, isso aí é uma condução invertida da casa. A menos que o homem esteja numa situação de saúde que o impede. Mas até aí, o homem deveria de se colocar nesse lugar. Todo homem que deixa a mulher no comando, às vezes ele deixa para dar errado. E às vezes o homem não quer fazer, está com preguiça. Não quer enfrentar, não tem coragem para enfrentar. Aí a mulher sabe fazer e vai lá e faz, né? Então assim, Deus está nos chamando
para colocar as coisas na ordem correta. A estrutura de Mamon, a forma como Mamon trabalha é sempre invertendo as formas de liderança, invertendo o governo. Então, quando o homem deixa a mulher no comando para dar tudo errado, depois acusar ela, esse homem não está sendo sábio. Todo homem sábio lidera em favor da família. Todo homem sábio que teme ao Senhor precisa estar consciente do seu papel de liderança. Se você tem dificuldades em cumprir as tarefas como líder, como protetor, como provedor, como direcionador, peça ajuda para o Espírito Santo. Se posicione. Decida mudar. Ser o direcionador do futuro dos seus filhos. A palavra de Deus diz no Salmo 127 que os seus filhos, são como flechas na sua aljava. É você que libera o destino dos seus filhos. É você que libera o destino da sua casa. O Brasil é um país órfão, de órfãos. Há uma estrutura de orfandade na nação. Há uma estrutura de orfandade no país. E a figura da padroeira do Brasil é uma mãe segurando um filho sem a figura de um pai. É um principado de orfandade que usurpa e que inverte a liderança e o governo. E todo governo invertido não vem ao fluxo da provisão de Deus. Então o inimigo ele sempre vai trabalhar para tirar a sua figura de dentro de casa. E Deus, ele projetou sobre você, homem, a figura dele. Você representa Deus no lar. Então o inimigo sempre vai trabalhar para desestruturar, para te deixar um cara confuso, para te deixar um cara nervoso. Sempre vai colocar insights de preguiça, de desistência. Então, Deus está te chamando para ser um líder poderoso no seu lar. Primeira coisa é liderar você mesmo, liderar o seu coração, liderar o seu tempo. Nós fizemos aí um checklist. Eu vi só as mulheres postando, os homens eu não vi não. Fizemos aí um horário certinho, da semana. Eu vi só as mulheres postando. Então o homem ele acha que ele não tem que prestar conta para ninguém, mas você vai prestar conta diante de Deus. Você vai prestar conta do seu tempo, você vai prestar conta das vezes que você se omitiu, das vezes que você foi omisso. Então não pode ser aquela pessoa que confusa, aquela pessoa que deixa tudo, para a última hora, aquela pessoa que deixa tudo na mão da esposa e não dá sua opinião. Quando as coisas dão errado, aí vai procurando os culpados. Não. Precisa de luz. Você precisa de luz do Espírito Santo. Precisa buscar a ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda a liderar a minha casa. Me ajuda a liderar a minha família. A palavra de hoje é: não haverá um fluxo de provisão e de bênção onde uma liderança não está bem definida. Porque a bênção do Senhor, ela desce sobre a cabeça, depois sobre a barba e chega até a orla do vestido. Ou seja, tem uma ordem, tem uma hierarquia. E Deus, na sua palavra, ele definiu como deveria ser a hierarquia, a ordem da casa. O governo da casa está sobre o homem, a mulher é a ajudadora e os filhos obedecem aos pais. E quando tem uma ordem dentro da casa, tudo se prospera. Está aqui o Benjamin para dar um bom dia para os irmãos. Fala bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe, filho. Amém, meus queridos. Agora são 6h47 e eu quero orar por você. É um ensino muito simples, muito básico, mas é um ensino poderoso para a sua vida. Se você ouvir e obedecer, você organizar a sua vida, então com certeza você vai
viver milagres poderosos. Então, as finanças do Filho de Deus, a vida financeira de um Filho de Deus, ela começa com princípios bíblicos. Mas o que isso tem a ver com provisão? Tudo a ver com provisão. Se você se organiza, você vai ver. É uma ordem simples do Senhor. Se você tiver a fé obediente, você hoje vai fazer uma análise da sua vida e da sua liderança como esposo, como marido, como esposa, como chefe do lar. Você vai olhar para a sua liderança e vai pedir para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor te ajudar. Eu quero orar com você agora. Se durante essa live, se durante esse tempo, de alguma forma, o Espírito Santo falou com você e você percebeu que precisa de ajuste, essa é a sua hora de, em fé, pedir graça para o Espírito Santo. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nesta live, nesta manhã, falando com os nossos irmãos, e a sua palavra veio nos ajudar essa manhã. A chave que nós recebemos é que para que nós venhamos viver uma provisão poderosa, nós precisamos ter a liderança do padrão bíblico. E essa liderança nos ensina a não sermos emocionados, a sermos bíblicos, a não sermos bonzinhos, mas sermos justos. Precisamos ser justos e mantermos a liderança da nossa casa no padrão de Deus. Ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda a cada um dos teus filhos. Porque as bênçãos do Senhor estão em ouvir e obedecer. A cura vem quando nós decidimos ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer produz cura. Ouvir e obedecer produz bênçãos. E essa manhã a sua palavra veio, que cada um possa ouvir e fazer a sua parte. Fortalece os teus filhos, ajuda, Senhor. Ajuda os homens, ajuda as mulheres, os pais de família, as mães. Ajude-nos como igreja, como pessoas, necessitamos da sua ajuda. Mostra, traz à luz aquilo que precisa ser mudado durante o dia. Mostra, traz, Senhor, na nossa mente aquilo que precisa ser transformado e nos dá graça, nos dá coragem, nos dá leveza para transformar isso. Que nós não venhamos brigar mais por causa desse assunto. Porque às vezes quando alguém ouve essa palavra, ao invés de ter a graça de arrumar e de sentar para arrumar, vai caçar confusão com a esposa. Então, em nome de Jesus eu oro que o Senhor venha a nos dar a graça de consertar, de arrumar, de colocar as coisas em ordem para a glória do seu nome. Abençoa os teus filhos. Eu declaro portas dos céus abertas, declaro provisão dos céus, declaro milagre e favor e libertação em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Pega essa palavra, que essa palavra não é para gerar peso em você, não é acusação. Não estou aqui para lançar peso na sua vida. Amém? Muitas pessoas ouvem essa mensagem e vai brigar. Tá vendo? O pastor falou, você está tudo errado. Não é sobre isso. Não estou aqui lançando peso e nem gerando contenda no seu lar. Amém? Essa é uma palavra que o Senhor trouxe para todos nós. E é uma responsabilidade nossa colocar as coisas em ordem. E eu quero terminar essa live dizendo que para tudo isso tem graça suficiente. Deus tem graça suficiente. Deus, o que é graça? Graça é um favor de Deus, graça é uma força de Deus, é uma habilitação de Deus. Tem graça suficiente. Escreva aí. Tem graça suficiente. Graça suficiente para você organizar a sua vida, graça suficiente para organizar a liderança da sua casa, da sua empresa. Tem graça suficiente para você ajustar. Quando Deus libera uma palavra, Ele cria, uma geografia. Ele facilita. A palavra vem, quando a palavra vem, é porque uma graça veio junto. Então hoje, se você pegar essa palavra com muita fé, com muita simplicidade, e falar, não, vamos fazer isso, amor, vamos. E aí você vai ver que tem graça. Amém? Deus abençoe sua vida, bom dia. Hoje terminando 10 minutos antes. Deus abençoe. Fica com Jesus. Amém? Até amanhã. Espero você amanhã para esse tempo abençoado. Dia 19 de novembro, o 9º dia da nossa campanha. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Fica com Deus.